De maneira geral, o município de Cachoeira do Sul, ali, meados de janeiro, ele foi feita uma reunião com todas as entidades necessárias para fazer um levantamento, não somente a Emater, mas também sindicatos, a prefeitura, a Secretaria da Agricultura e as empresas em qual trabalho, funcionários autônomos, agrônomos autônomos, prestadores de serviço, no qual se estimou o que seria a produtividade média de Cachoeira do Sul, como estaria naquele momento. Naquele momento foi levantado que a expectativa inicial de Cachoeira do Sul era 50 sacos por hectare e que nós estávamos já com 22% de perda. Então, nós estaríamos com 39 sacos de expectativa. Não tem como a gente afirmar se vai ser 35 ou 45 hectares, 39 ou 45 ou 50 ou 28 sacos por hectare a lavoura de soja. Mas é nítido, notório, que após aquelas reuniões as chuvas voltaram a acontecer dentro do município de Cachoeira do Sul e nós tivemos uma produtividade, ou nós tivemos uma melhora nas lavouras de lá para cá. Então, assim, hoje Cachoeira do Sul, respondendo a tua pergunta, hoje Cachoeira do Sul, sim, tem uma expectativa de produtividade de 40 sacos por hectare. É uma produção, vamos dizer assim, que vai ser relevante para o Estado, e eu não saberia te dizer se realmente vai ser a maior produção do Estado, mas como nós temos mais de 100 mil hectares, segundo o IBGE, de lavoura de soja, nós temos uma produção enorme. E aí os municípios que têm uma área de plantio maior, uma extensão maior de lavouras que Cachoeira do Sul, estão registrando graves perdas. Eu, conversando com colegas do regional, durante essas últimas semanas que nós participamos de alguns eventos juntos, e eles dizem que no passar na estrada ali, vindo visitar a Cachoeira, que foi a abertura da colheita da oliva, e também um dia de campo que a Emater fez, eles percebiam que a situação das lavouras de beira da estrada não estavam das piores perante aos municípios deles. Então, provavelmente, o que o Gedeão quis dizer com essa declaração dele é que realmente nós tivemos perdas dentro do município, mas nós temos municípios com perdas muito mais acentuadas que de Cachoeira do Sul. Então, no cômputo geral, né, Dirceu, nós teríamos uma posição privilegiada, talvez no primeiro, segundo lugar em produção, em função da quebra, especialmente da região a partir de Tupã-Siretã para o oeste. Isto não. Nós temos que lembrar que Cachoeira não vai ter uma super safra ou uma super produção, porque ao redor de 40 sacos por hectare, que é a última estimativa oficial dada, não chega nem perto dos tetos produtivos que a lavoura tem, né? Que nós podemos falar aí de lavouras que a gente sabe que passaram de 80 em alguns anos. Por exemplo, ano passado, antes da enchente, tinha lavouras de mais de 80 sacos por hectare dentro de Cachoeira, né? Sim, Dirceu. Mas aí nós também temos que ter um cuidado. Eu me lembro da última conversa que nós tivemos aqui, um mês e pouco atrás, quando tu alertasse. Quando a gente fala em perda, a gente tem que cuidar com a base de cálculo. Eu estou falando em relação ao quê? Tu explicasse para nós. Eu estou falando sobre o potencial, o que seria o ideal, o estimado, ou estou falando em relação ao que foi produzido na última safra ou nas últimas safras em média? Então, me pareceu, Dirceu, que tu defendias que nós tínhamos que falar em perda ou ganho a partir da média histórica e não da possibilidade, que é uma suposição, de que se uma lavoura ideal desse 80 sacos, a perda foi em cima desses 80 sacos. É o que exatamente que nós conversávamos e infelizmente existem muitas distorções sobre essa questão de perdas na lavoura. Tu quiser uma manchete estadual aqui, é só dizer que a perspectiva inicial de Cachoeira do Sul era 80 sacos por hectare, e eu disser que vai colher 40, nós já estamos com 50% de perda em Cachoeira do Sul. E não é a realidade, não é a realidade do município. Exatamente, Dirceu. E no ano passado, vamos dizer, a gente descobre que colheu 35. Na verdade, foi um ganho se for 40.
Se nós compararmos do ano passado, que fechamos 35 e nós fecharmos 40, nós estamos passando de mais de 10% a mais de produção do que ano passado. Então, nós não temos perdas comparadas ao ano passado, por enquanto. Então, essa questão de porcentagem é uma questão que gera muita dúvida. Gera muita dúvida na hora de dizer assim, porque o percentual é a partir do que tu começou, não sobre a realidade de produção. Exato. Dirceu, quem é que faz, citaste aí o IBGE é que faz o levantamento das áreas das diversas culturas de cachoeira? A Emater, ela entra em consenso junto com o IBGE. O que é? O IBGE ele chama algumas reuniões semestrais, trimestrais, dependendo da situação e de qual safra, no qual faz um levantamento. Além da Emater, participam prefeitura, o IRGA, entidades privadas também, pessoas que têm conhecimento sobre do agronegócio em Cachoeira, que fazem esse levantamento. Não existe números, não existe números inventados, e provavelmente tu lembra que Cachoeira do Sul tinha 150 mil hectares de soja e do nada baixou para 100. Lembra? Que a gente começou a usar a base do censo. Né? E eu sou uma pessoa que defendo essa questão, que Cachoeira do Sul, além disso, nós teríamos que fazer fotos de imagens aéreas que já existem, são disponibilizadas aí, mas nós teríamos que fazer a leitura dela para saber exatamente quantos hectares de soja nós temos em Cachoeira. Porque com a tecnologia disponível hoje de satélite, não tem justificativa se fazer estimativa. Pode-se saber exatamente qual é a área de cada cultura. A gente tem essa informação, e eu posso citar a pessoa, porque considero um economista dos melhores da nossa área, que se chama Antônio da Luz. E ele uma vez, numa palestra, num evento privado, ele falou categoricamente que as estimativas que, por exemplo, a USDA, que é o departamento, seria o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, usa, não necessariamente são os informados pelo governo. No caso, IBGE, Conab ou essas coisas assim. Eles têm fotos aéreas do Brasil, que eles sabem como é que está a situação da soja, por exemplo, do Brasil inteiro. Então, se bate, beleza, eles usam. Senão, eles trabalham para a questão de preços e coisa pelas fotos aéreas que eles têm do Brasil. Sim. Lembrando que o Antônio da Luz, ele é o economista da Farsul. Chefe da Farsul, exatamente. E da qual o Gedeão Pereira é presidente. Então, eles devem se conversar lá, né? Provavelmente deve se conhecer, né, Toné? Não, eu digo assim, as posições do Antônio da Luz devem influenciar o que o Gedeão diz, inclusive em entrevistas, como foi aqui para a Rádio Vale essa semana, né? Sem dúvida. Então, assim, para deixar bem claro, mas então Cachoeira não teve perda. Eu costumo comparar lavoura com um carro. Nós vamos fazer uma corrida, certo? E eu tenho X reais para fazer o investimento no meu carro e tu tem 3 vezes mais para fazer o investimento no carro teu. E nós vamos correr junto. Quem tem mais chance de ganhar a corrida? Quem faz mais investimento, lógico. Então, na lavoura de soja, e assim, agora teve as filmagens do Senna, é muito bonito de dizer, né? Só o Senna corria de pneu liso, de pneus que não era para chuva na chuva e ganhava dos outros, né? E aí tu fez um investimento, tu comprou pneu de borracha, mas estava no sol, pneu para chuva e estava no sol, vai dar certo? Sim. Então o que acontece? A lavoura de soja, as lavouras que foram mais afetadas aqui em Cachoeira, por exemplo, assim, vamos dar só um exemplo da parte técnica, que é a questão de duração do ciclo de uma lavoura. A soja, quanto mais precoce ela for, mais exposta ela está às diferenças climáticas, excesso de chuva, falta de sol, seca e todas as outras coisas. Então, sojas cultivares que são precoces, que são as que se aprontam antes, elas têm muito mais restrições a condições climáticas. Então, quem plantou soja precoce hoje em Cachoeira, eu tenho certeza que tem perdas muito mais do que 20% que o município está estimando. Mas pessoas que plantaram e também tiveram um pouco de sorte, vamos dizer assim, que foram beneficiadas com mais chuva, vão ter safra cheia.
Eu conversava com produtores que eu não pedi autorização para citá-los, mas eu posso falar os números que eles estão achando que vão passar de 60 sacos por hectare de média em Cachoeiro do Sul, com a estiagem de janeiro, que ficaram 27, 28 dias. Ah, mas eles tiveram só sorte? Não, eles têm tecnologia, eles corrigiram o solo, eles têm palhada, eles não têm a solo compactado, tantas outras coisas que nós podemos citar. Mas não é só a chuva, tem a parte técnica atrás que faz diferença nos anos que a gente tem alguma, vamos dizer assim, algum problema durante o ciclo. É verdade. Já que citasse aí o Ayrton Senna, ficou clássico, né? Uma declaração dele sendo entrevistado por um colega da imprensa, né? Que começou dizendo que ele era um piloto de muita sorte. Aí o Senna respondeu que quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha. Ah, eu também tenho uma frase que eu ouvia. A sorte está diretamente relacionada a pessoas competentes. É impressionante. É verdade. Dirceu, muito obrigado pela disposição aí de falar conosco aí sobre esse assunto. E eu espero, sinceramente, até para ajudar aí na divulgação que o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Bessal, está fazendo de Cachoeira, que nós sejamos o top, o número 1 aí na produção de soja nesse ano aí. Com certeza, tomara que dê certo isso, vamos fazer um levantamento, eu vou entrar em contato com os outros colegas aqui da região, os colegas dos municipais dessas cidades que têm mais área de soja em Cachoeiro do Sul, para eles me passarem as informações de qual é a produtividade que eles estão pensando hoje nos municípios deles, e aí nós podemos fazer essa conta para ver o que pode ser feito. De maneira geral, muito obrigado, então, pela oportunidade, dizer que hoje eu só não pude me fazer presente no estúdio, que estou num treinamento de Santa Maria, né? Mas sempre que precisar, estamos às ordens e, se Deus quiser, com notícias boas daqui para frente. Ok, obrigado pela disponibilidade aí de cedo estar conversando conosco aí de Santa Maria.